pessoal, mais uma vez estamos aqui para a aula do 7º ano do Ensino Fundamental na TV Escola Jaboatão. Então sejam todos bem-vindos, eu sou a professora Luana e hoje nós vamos dar início a um novo bloco de estudos falando sobre arte e tecnologia. Mas antes da gente se aprofundar nesse tema, a gente vai lembrar alguns pontos. Primeira coisa, na arte nós temos 4 linguagens, certo? Artes visuais, teatro, dança e música. E quanto à tecnologia? Vem comigo que a gente vai se aprofundar um pouquinho agora. Acompanha no slide. Então, segundo o dicionário, tecnologia pode ser a teoria geral e ou estudo sistemático sobre técnicas e processos, métodos, meios e instrumentos de um ou mais ofícios ou domínios da atividade humana. E diz também que pode ser uma técnica ou conjunto de técnicas de um domínio particular. Vem comigo. Seguinte, quando a gente fala de tecnologia, a gente acaba remetendo de imediato às questões digitais. Seja um smartphone, seja um computador, um notebook, questão de internet e hoje Wi-Fi. Mas a gente tem que entender que a tecnologia, ela vem desde a pré-história. Tudo aquilo que surgiu para facilitar o trabalho do homem, o seu viver, é uma tecnologia. Então, a roupa que a gente veste é uma tecnologia. Afinal, a gente não vai ficar passando frio, nem passando vergonha também, né? Então, tudo isso faz parte do nosso dia a dia desde lá da pré-história. De acordo com o tempo, as tecnologias vão evoluindo assim como a própria sociedade, a forma de se viver, as tradições, os costumes, e nisso a tecnologia foi acompanhando essa jornada do homem aqui na Terra. Seguinte, a arte, ela é modificada pela tecnologia. Assim como a tecnologia, ela se faz a partir da arte e cria novas formas de fazê-la. Como eu falei, na pré-história, não existia uma papelaria, vou ali comprar uma tinta, um pincel e vou pintar a caverna. Não. O material utilizado era aquele que as pessoas tinham acesso, que o homem pré-histórico tinha acesso. Então, para ele, naquele momento, a tecnologia era o quê? Sangue de animais, eram rochas, eram fragmentos, que eram utilizados para fazer esses registros pictóricos. Hoje em dia, a gente tem uma variedade de pincéis, de tintas, de técnicas, que vão desde as artes visuais mais artesanais até as artes digitais. Então, acompanha comigo no slide. Na medida em que avançam e se desenvolviam, tanto a arte quanto a tecnologia, se beneficiaram dessas conquistas alcançadas por ambas. Do homem nas cavernas, que utilizava, como eu falei há pouco, sangue de animais, sementes, fragmentos de rochas para produzir a sua tinta. Até hoje a gente tem as exposições virtuais, as exposições, as instalações imersivas, que cada vez mais trazem essa interatividade, como fala aí nesse terceiro parágrafo, que é uma conquista muito grande para o que a gente tem hoje. A distância física, ela é rompida por conta da proximidade, da aproximação digital. Então, cada vez mais manifestações artísticas, elas aproximam o público da obra, aproximam o público do objeto artístico, dos museus. Então, hoje em dia, se eu quiser assistir uma exposição, visitar uma exposição, eu posso visitar um museu virtual e ter acesso a todo o seu acervo, às exposições de curta duração que estão ali presentes, sem sair da minha casa. Então, a tecnologia ela facilita aí essa interatividade, essa aproximação temporal e física, espacial das pessoas. Então, eu trago para vocês, na aula de hoje, alguns artistas que eles vão unir a arte e a tecnologia. Nesse primeiro aí, a gente vai ver um pouco sobre Francisco Barreto. Francisco Barreto, ele é criador de um coletivo chamado LATE, Laboratório de Arte e Tecnologia. Essa aí, como vocês podem ver na imagem, é a projeção de um jogo que ele fez na Avenida Paulista, em São Paulo. Como vocês podem ver aqui embaixo, apesar da foto estar um pouco escura, mas vocês conseguem ver pessoas que elas conseguem controlar o jogo através de um tablet, que está conectado ao Wi-Fi. E aí, essa projeção é um jogo de como seria a vida do ciclista em São Paulo. Então, tudo isso é feito de forma usando a tecnologia digital. E também a gente vai precisar de quem? Vai precisar da pessoa
que vai manusear esse tablet e impulsionar o jogo e as projeções. Então, a via dupla. Ele não acontece sozinho, só com a tecnologia. A gente vai precisar do visitante, do transeunte ali da Avenida Paulista que vai interagir com o jogo. A gente tem Julie Flinker, tá? Uma de suas maiores obras se chama Desconstruindo o Simples Desconstruído. São projeções também, imensos painéis de LED, que vão também passar ruídos do espaço urbano, sons como batidas de coração, sons de buzinas de carro, de tráfego, de moto. Então, tudo isso misturado, trazendo também uma identificação das pessoas que estão passando ali por essa projeção sobre o que a gente encontra na cidade, o que a gente vê quando a gente está, por exemplo, você vai no centro de Jaboatão e você passa por um ambulante, você pega o metrô e tem alguém cantando. Então, tudo isso ela junta nessa projeção, Desconstruindo o Simples Desconstruído, e projeta em grandes painéis de LED. A gente tem Muthi Randolph, que ele fez uma obra chamada Sinestesia, onde ele explora a relação entre música e arte digital. Então, como vocês podem ver nessa foto, ele está no piano e ele instalou scanners infravermelhos nas teclas desse piano e à medida que ele vai tocando, esse infravermelho, esses scanners, vai projetando, tá, elementos visuais. É como se fosse uma música que pudesse ser vista e não simplesmente só ouvida, apreciada sonoramente falando, tá? Então, ele faz essa experiência para quem está assistindo a sua apresentação, em que consegue fazer um ver-ouvir desse projeto chamado Sinestesia. Tem aí também a Gisele Belgman, que ela usa muito também, mais um artista que vai usar muito da projeção em grandes prédios, tá? E ela coloca aqueles QR Codes que a gente vê muito hoje em dia em promoções, quando está passando algum comercial, veja aqui pelo QR Code. Então, ela fez projeções de grandes QR Codes, tá, em prédios, e aí as pessoas que passavam podiam fazer a leitura desse QR Code e ia ter acesso a um manual da vida digital. Então, eram informações de como se comportar na internet, como fazer para buscar questão de mapas, de localização, de GPS. Então, tudo isso ela coloca de forma para facilitar o uso dos smartphones. Então, ela faz essa instalação aí também em São Paulo. Vamos para o nosso desafio? Seguinte, como eu te falei, a tecnologia ela não está aliada simplesmente à questão digital, tá? Então, como a gente estava falando lá do homem pré-histórico, como é que ele fazia, qual era o recurso que ele tinha, a gente no nosso desafio vai produzir, no caso vocês, vão produzir a tinta natural em sua casa. Vocês vão reunir materiais que podem ser diluídos ou não em água, tá? Para que possam ser utilizados como tinta. Vocês podem experimentar diferentes texturas, temperos, folhagens, podem misturar com água ou não, como a gente está falando aí em cima, e vocês vão poder criar, seja de uma forma pastosa ou mais líquida, a própria tinta de vocês. A partir do momento que vocês criam essa tinta, qual é a outra parte do desafio? Vocês, numa folha A4, tá? No papel ofício mesmo, vocês vão fazer uma pintura utilizando essa tinta artesanal que foi produzida por você. E aí você pode fazer o registro de como foi o seu passo a passo, você pode escrever no seu caderno que materiais você usou para produzir essa tinta. Então, tudo isso de forma que você vai poder produzir a sua tinta e a partir dessa produção você vai estar lá fazendo a sua pintura com a sua tecnologia lá criada artesanalmente, mas que vai contribuir para o seu aprendizado. Bom, pessoal, por hoje é só. E eu agradeço a sua companhia e espero te encontrar mais vezes aqui na TV Escola Jaboatão. Até mais!